Esse problema é uma das grandes conquistas do mundo de composições do xadrez, se não for a maior. E mesmo não aparentando ter muita coisa em seus lances, tem um sentido altamente diferente e geométrico do início ao final. Enfim, as brancas jogam e empatam, e já notamos que o nosso maior problema é o rei branco em A1, fazendo com que precisemos lidar com a ameaça de mate em F1. Num processo de eliminação, a única maneira de parar o mate é com torre A3 cheque, sacrificando o material e desviando o rei preto, e nos deixando com uma única saída seguinte, rei B1. O cheque instintivo de bispo não funciona porque caímos na posição inicial e sem defesa. Mas o ponto todo é que, mesmo conseguindo fugir, as pretas têm um garfo com torre B2, ganhando mais material. Podemos até parecer perdidos, já que temos apenas 2 peões nem tão avançados contra uma torre defensora na última fileira, sem falar que nosso rei está na primeira, mas isso é um empate com a seguinte continuação. Avançamos com G5, e ameaçamos colocar 2 peões na sexta fileira, por exemplo, se as pretas trouxerem o rei, atingimos 2 peões conectados na sexta. Esse é um bom conceito para se lembrar no final, porque uma torre não consegue impedir a promoção de 2 peões conectados se eles estiverem na sexta fileira, e um deles irá coroar. Mas enfim, para impedir isso, é forçado torre F8, e desse jeito não existe mais o truque anterior. Então chegou a hora de trazer o rei, tanto para as brancas quanto para as pretas. E aqui nessa posição, temos apenas um único recurso para empatar, que você pode tentar encontrar pausando o vídeo. Bem, o natural rei F5 perde, porque permite um contra-ataque lateral com torre A8, e consequentemente a perda dos peões cedo ou tarde, tanto se tentarmos levar o rei para cima para tentar auxiliar os peões, quanto se os avançarmos diretamente. E se você está aprendendo algo novo nesse vídeo, não esqueça de retribuir o valor com uma curtida. Enfim, sabendo que rei F5 perde e é lento, precisamos de algo imediato, que não possibilite esse contra-ataque lateral, e agora devemos usar o conceito que eu disse que era importante sobre peões na cesta. G6, brilhante. Assim, se houver o mesmo lance de antes para tentar ganhar, trazemos o rei e posteriormente criamos uma fortaleza, que impede as negras de tirarem a torre da oitava por causa do controle em G8 contra o avanço de G7. E portanto, deve haver a captura do peão sacrificado em F6, que desvia a torre do acesso para as colunas da ala da dama, impossibilitando o contra-ataque de cheques ou de controle lateral, e nos ajudando a trazer o rei para perto e ganhar um tempo sobre a torre. Levar a torre para a primeira fileira e tentar alguns cheques resultará num empate. Se houver a defesa da torre com o rei, conseguimos empatar também, simplesmente avançando o peão e forçando o sacrifício da torre. Entretanto, existe uma última tentativa do nosso adversário, que ao invés de tomar em F6, é jogar rei E6. Simplesmente trazendo o rei. Fazemos o mesmo, porém permitimos o chato torre A8, que ameaça dar um cheque e ganhar o peão de F. Por isso jogamos F7, e segue-se com rei E7, controlando bem a casa de promoção, e nos deixando com apenas um plano útil e coerente, que é rei H6. As pretas até parecem perdidas de certa forma, porém existe um recurso de mate com rei F6, com evidente cheque-mate em H8, que podemos defender facilmente com rei H7. As pretas jogam torre F8, e surpreendentemente nos deixando com apenas 2 lances legais. O rei está trancado, exceto para H6, que leva mate, e a outra jogada é G7. Embora esse final seja perdido com o peão em qualquer coluna do tabuleiro, na coluna G é empatado, e vejamos por quê. Torre captura F7, o peão é cravado ao rei branco, e ao mesmo tempo é ameaçado por 2 peças, ou seja, será capturado logo a seguir. Porém, como estamos com o rei na coluna H, temos o golpe de afogamento com rei H8, ameaçando promover, e empatando com torre toma G7. Ok, mas você pode estar se perguntando o que essa sequência tem de tão grandioso assim, já que não houve nenhum lance tão profundo, paradoxal, ou difícil de entender. E bem, a maior surpresa dessa composição é algo óbvio que não percebemos, a sua geometria. Nós não só sacrificamos uma torre, um bispo, e 2 peões, mas como também iniciamos com o rei no canto de A1, e terminamos afogados no canto oposto, em H8.
E não acaba por aí, porque, no meio do caminho de um canto até o outro, houve um efeito geométrico do percurso do rei, e tudo isso no meio daquela confusão com os peões e a Torre Negra tentando pará-los. Agora, uma salva de palmas para o compositor. É definitivamente uma conquista impressionante, porque imagine você tendo que elaborar uma posição em que os melhores lances envolvem esse trajeto com o rei, realmente inacreditável, mas esse vídeo vai te mostrar uma conquista talvez mais interessante que essa, que é um problema um pouco mais curto, mas não deixa de ser bonito e geometricamente fascinante. Não deixe de se inscrever no canal, até mais!